Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olha, hoje a gente mergulha num assunto que está dando o que falar no mundo do futebol, viu? É um marco histórico para o feminino e, assim, um momento gigante para um clube brasileiro que todo mundo conhece. Exatamente. O tema é quente. A estreia do tão esperado Mundial de Clubes Feminino da FIFA e com a confirmação, de um nome de peso nosso, da América do Sul, o Corinthians. É a primeira vez mesmo que a FIFA organiza um torneio assim para as mulheres, o que já é, por si só, um super evento. É isso aí. A gente está se baseando aqui principalmente num artigo bem recente, saiu no UOL agora dia 18 de outubro de 2025. Ele detalha assim direitinho como o time brasileiro, como as Brabas, conseguiram essa vaga que era super cobiçada e, mais importante, como é que vai funcionar essa competição que é inédita, né? Uhum. Então, a nossa missão aqui hoje é, desvendar essa jornada do Corinthians até esse palco mundial. Entender a estrutura do torneio, quem mais está na parada, vamos destrinchar essa história toda. E olha, é fundamental colocar isso em contexto desde já, sabe? O peso que isso tem. Por muitos anos, a gente ouviu discussões sobre a necessidade de um torneio global de clubes para mulheres, mas com selo oficial da FIFA, para equiparar ao masculino. Sim, sim. Então, a criação desse mundial não é só simbólica. Representa um passo real, concreto, de investimento na profissionalização, na visibilidade e na criação de novas rivalidades, de narrativas globais para o futebol feminino. Então, a gente vai analisar a estrutura, quem participa e, claro, o caminho do Corinthians nessa primeira edição. Ótimo ponto de partida. Então vamos direto ao que imagino mais interessa para a torcida alvinegra. Como foi que o Corinthians garantiu esse lugarzinho lá na elite? A chave foi a Glória Continental, né? Acertei. Precisamente. A vaga veio com a taça da Copa Libertadores Feminina. O Corinthians não só jogou, como ganhou o torneio. Foi campeão da América do Sul. E esse título, que já é o mais importante do continente para clubes femininos, foi o passaporte direto para o Mundial. Elas são as atuais campeãs continentais. E essa campanha da Libertadores, pelo que eu me lembro, não foi qualquer coisa, né? O time mostrou uma força, assim, impressionante. Consolidou uma hegemonia que a gente já vinha vendo na América do Sul. Sim. Dá para imaginar a festa que o artigo menciona. Não era só mais um título, era tipo a chave para essa porta gigantesca para o cenário mundial. Sem dúvida. Ganhar a Libertadores já é um feito enorme por si só, mas saber que aquela vitória específica valia a classificação para o primeiro Mundial da FIFA, nossa, isso colocou uma camada extra de importância, de pressão também, né? Com certeza. E agora essa conquista leva elas direto para Londres. Londres. Caramba, que palco para uma estreia, hein? O artigo confirma mesmo, a fase final vai ser lá. Mas, assim, por que Londres especificamente? É só pela visibilidade ou tem algo mais aí? Olha, é uma escolha bem interessante. Tem várias facetas. Londres oferece, claro, uma visibilidade global imensa. É um centro financeiro, cultural, esportivo. Sim, indiscutível. Mas tem mais. A Inglaterra tem investido pesado no futebol feminino nos últimos anos, sabe? Tanto na liga deles, a WSL, quanto na seleção. A infraestrutura para eventos grande lá é excelente. E a Federação Inglesa, a FA, provavelmente foi uma parceira estratégica chave para a FIFA lançar esse torneio já com o pé direito. Faz todo sentido. É uma aposta segura e, ao mesmo tempo, meio que um reconhecimento desse crescimento do futebol feminino lá na Inglaterra, né? Exato. E a gente já tem as datas certinhas para essa fase final lá em Londres. Já está cravado. Sim, já está programado. Vai ser um período curto e bem intenso, olha. Entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. Ah, rápido mesmo. É, uma janela ali no começo do ano, talvez pensada para tentar encaixar nos calendários das várias ligas, o que a gente sabe que é sempre um desafio logístico global, né? Nossa, imagino. Mas o fato de ser em Londres nesse período meio que garante que os olhos do mundo do futebol vão estar voltados para lá? Com certeza. Agora, vamos para a parte que, assim, deve estar empolgando mais a torcida brasileira e que o artigo também destaca bem. A posição do Corinthians nesse tabuleiro todo. Pelo que eu entendi, elas não entram naquelas fases preliminares, é isso? Exatamente isso. E aqui está um dos pontos mais significativos desse formato da primeira edição. O Corinthians, como campeão da Conmebol, entra direto na fase semifinal. Direto na semi. É um reconhecimento do peso da confederação, do título conquistado. Isso coloca o time a um jogo só da grande final. Poxa, uma vantagem e tanto.
Significa menos desgaste e um caminho mais curto para o título, né? Mas claro, a semifinal já deve ser um desafio de nível altíssimo. Já se sabe quem vai ser o adversário das brabas nessa semi. Já está definido pelo chaveamento. O Corinthians vai enfrentar o Gotham FC dos Estados Unidos. Gotham FC? Isso, o Gotham garantiu a vaga deles vencendo a Conca Champions feminina, que é o torneio dos campeões da CONCACAF, né? A confederação ali da América do Norte, Central e Caribe. Gotham FC. Um time americano logo de cara. Isso já soa como um clássico instantâneo, né? Um duelo de campeãs continentais com estilos que eu imagino que sejam bem diferentes. O futebol feminino nos Estados Unidos tem toda aquela história, aquela força física conhecida. Precisamente. Se a gente olhar o quadro geral, é um confronto bem emblemático. De um lado você tem a tradição, o poderio físico, tático do futebol feminino norte-americano, que dominou o cenário de seleções por tanto tempo e tem uma liga profissional forte. O Gotham representa isso. Certo. Do outro lado, o Corinthians, que é um expoente de um futebol sul-americano que é tecnicamente muito rico, habilidoso e que está crescendo demais em organização, em investimento nos clubes. Que análise legal. Não é só um jogo, é quase um choque de filosofias de futebol, né? O Corinthians talvez apostando mais na técnica, na posse de bola, enquanto o Gotham pode vir com mais intensidade, jogo vertical. É uma generalização, claro, mas esse contraste em potencial é fascinante demais. Exato. É o tipo de confronto que valoriza o Mundial. Já testa o Corinthians imediatamente contra um adversário de um calibre bem diferente do que elas costumam enfrentar aqui na América do Sul. É uma chance de medir forças. E pro Gotham também, né? Enfrentar o melhor time sul-americano, não tem aquecimento, a pressão é logo de cara. É um jogo que por si só já justifica acompanhar o torneio todo. Ah, sem dúvida, esse jogo promete muito. Mas e a outra metade da chave? Quem tá lá do outro lado, já esperando por um adversário na outra semifinal? Bom, do outro lado da chave, já posicionado lá na outra semi, tá um gigante europeu e o time da casa, o Arsenal, da Inglaterra. O Arsenal. Isso também faz muito sentido. Campeãs da Europa e jogando em casa. Combinação poderosa, hein? Como é que elas se qualificaram exatamente? Olha, o Arsenal tem uma qualificação dupla, o que reforça ainda mais a posição delas. Elas são as atuais campeãs da Liga dos Campeões da UEFA feminina, que é o torneio de clubes mais forte da Europa. Certo, a Champions. Isso. E além disso, como a gente falou, são o time representante do país anfitrião, a Inglaterra. Qualquer um desses títulos já bastaria, mas ter os dois coloca elas como uma das grandes favoritas, naturalmente. Entendido. Uma força para ser reconhecida mesmo, sem dúvida. E o adversário delas? Já está definido ou ainda depende de outras fases? Parece que o caminho para essa outra semifinal é um pouquinho mais complexo, né? É um caminho um pouco mais longo, sim. O adversário do Arsenal ainda não está definido, não. Vai sair de um processo que envolve mais times, mais confederações, e a gente já teve uma etapa desse processo, uma fase preliminar. Uma fase preliminar, o que rolou nela? Essa fase aconteceu lá em agosto de 2025. Foi um jogo único entre o campeão da Ásia, da AFC, e o campeão da OFC, da Oceania. Deu o Ranjianda, da China, que venceu o Auckland United, da Nova Zelândia, por 1-0. Ok, então o time chinês, o Ranjianda, avançou dessa preliminar. E qual o próximo passo para eles agora? Agora, o Ranjiangda fica na espera. Eles estão aguardando a definição do campeão da África, da CAF. A final da Liga dos Campeões Femininas da CAF está marcada para 23 de novembro de 2025. Só aí a gente vai conhecer o representante africano. Entendi a sequência. E depois que o campeão africano for conhecido lá em novembro, Aí sim. o time campeão da África vai enfrentar o Ranjiangda, esse que venceu a preliminar. Essa partida, que vai decidir o último semifinalista, ou seja, o adversário do Arsenal, está prevista para acontecer em dezembro de 2025. Então o caminho para pegar o Arsenal envolve passar por essa eliminatória entre o representante asiático e o africano. Isso. Isso levanta uma questão interessante sobre a representatividade e o formato, né? Exatamente. É um ponto importante sobre como a FIFA estruturou essa primeira edição. Parece uma busca por equilíbrio entre ter representatividade global e talvez considerar o ranking ou a força percebida das confederações no momento. Uhum.
A gente tem times da Ásia, o Han, Oceania, o Auckland, que já saiu, Europa, Arsenal, CONCACAF, Gotham, CONMEBOL, Corinthians e África envolvidos. Garante uma presença mundial, mas com caminhos diferentes para chegar na semifinal. Essa diferença de caminhos é bem notável. Campeões da CONMEBOL, CONCACAF e UEFA anfitrião vão direto para a semifine, enquanto Ásia, África e Oceania precisam passar por fases eliminatórias antes. Isso pode gerar debate, né? Sobre justiça, mérito, mas talvez seja um reflexo do estágio atual de desenvolvimento das ligas em cada continente. O que você acha? Sim. Pode ser visto como um reconhecimento da força já estabelecida das ligas europeias, norte-americanas e agora também do desempenho consistente dos sul-americanos na Libertadores. Ao mesmo tempo, garante que todas as confederações tenham a chance de competir, mesmo que algumas com um caminho mais árduo. Verdade. É um modelo que, quem sabe, pode evoluir nas próximas edições, dependendo do feedback, dos resultados, né? Mas, por uma primeira vez, garante essa abrangência global desde o começo. Que interessante essa dinâmica toda. Então, vamos só recapitular o formato para ficar bem claro na cabeça. Tivemos uma preliminar lá em agosto. China ganhou da Nova Zelândia. O time chinês agora espera o campeão africano, que a gente só vai saber em novembro. O vencedor desse jogo, que deve ser em dezembro, pega o Arsenal na semifinal. É isso. Perfeito. E na outra semifinal, o nosso Corinthians pega o Gotham FC, dos Estados Unidos. E tudo isso rolando em Londres, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, culminando na grande final. Fechou? Exatamente esse o resumo. É um formato bem enxuto na fase final, só 4 times mesmo, com as 2 semifinais e a final, mas tem esse processo eliminatório antes para definir um dos semifinalistas, o que garante a participação das 6 confederações no total. E voltando para o Corinthians, é impossível não destacar de novo o significado de estar lá, já na semifinal, logo na primeira edição. É um atestado do nível que o clube e, por tabela, o futebol feminino brasileiro e sul-americano alcançaram, né? Absolutamente. É um feito histórico e um reconhecimento muito merecido. Coloca o Corinthians numa vitrine global que é inédita para o futebol de clubes feminino da América do Sul. É uma chance de ouro para mostrar a qualidade técnica, a paixão, a competitividade do nosso futebol num palco de elite, contra os melhores dos outros continentes. Vai muito além do clube, sabe? É uma afirmação regional. Pensando nisso, o impacto vai além do campo, não é? Uma boa campanha pode atrair mais investimento, mais visibilidade na mídia, inspirar mais meninas a jogar. É aquele ciclo virtuoso que um torneio desse tamanho pode ajudar a impulsionar. Exatamente. O sucesso, ou mesmo só uma participação competitiva de um time como o Corinthians, pode ter um efeito cascata. Pode fortalecer a Liga Nacional aqui, pode atrair patrocinadores, aumentar o interesse do público e, principalmente, mostrar para outras equipes aqui da América do Sul que o topo global é sim alcançável. É um catalisador em potencial, sem dúvida. Ok, então, para a gente amarrar os pontos cruciais que a gente explorou. O Corinthians está confirmadíssimo na semifinal do primeiríssimo Mundial de Clubes Feminino da FIFA. Fase final em Londres, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro de 2026. O adversário direto é o Gotham FC dos Estados Unidos, campeão da CONCACAF, jogão, confronto de gigantes continentais. Isso. Na outra chave, o Arsenal, campeão europeu e anfitrião, espera o vencedor do duelo entre o Wuhan Zhendá, da China, e o futuro campeão africano. É um torneio com representatividade global, mas com essas entradas diretas para algumas confederações na semi. Essa é a fotografia do momento. O significado histórico para o Corinthians é tremendo. Consolida o clube como uma potência que já transcende o continente. E para o futebol feminino sul-americano como um todo, ter um representante direto na semifinal inaugural é um passo gigantesco. É uma validação do progresso que foi feito e um baita incentivo para continuar crescendo. Sem dúvida. E para a gente fechar nossa análise de hoje, fica aqui aquela provocação final, algo para a gente pensar, né? Sendo esta a edição de estreia, com esse formato específico que a gente discutiu, com entradas diretas para uns, preliminares para outros, de que forma será que essa estrutura, os confrontos que a gente vai ver e, claro, os resultados finais,
Como que isso pode moldar o futuro das competições interclubes femininas no mundo? Será que esse modelo vai se provar o ideal? Ou será que a gente já vai ver ajustes na segunda edição baseados no que aconteceu agora em Londres? Qual que vai ser o impacto a longo prazo de dar esse pontapé inicial dessa forma específica? É a grande questão, né? A que paira sobre essa edição inaugural. As lições que vão ser aprendidas aqui sobre logística, sobre a competitividade real entre as confederações nesse nível, sobre apelo comercial, sobre o formato esportivo mesmo, tudo isso certamente vai influenciar os próximos passos da FIFA. A gente está assistindo não só a jogos, mas ao nascimento de uma competição que pode, sim, redefinir o cenário do futebol de clubes feminino nos próximos anos. A forma como ela começa, com certeza, vai ditar muito do seu futuro potencial. É uma reflexão fundamental para a gente acompanhar bem de perto.